Existe uma diferença muito grande entre admirar Cristo e imitá-lo. Admirar é fácil, imitar é outra história. Muita gente lê o Evangelho como ler a história de um grande personagem, alguém extraordinário, alguém inspirador, tipo Homem-Aranha ou Super-Homem, tá ligado? Mas o próprio Cristo nunca apresentou a sua vida apenas como alguma coisa para ser contemplada. Ele apresenta como algo para ser vivido. Por isso, quando falamos de vida cristã, existe uma palavra que muda completamente a perspectiva: imitação. E essa ideia aparece de 3 formas fundamentais. Primeiro, a imitação como mandamento. Depois, a imitação como um caminho. E por fim, a imitação como uma instrução. E é nesse terceiro ponto que está um dos livros espirituais mais influentes da história cristã. Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Um livro simples, que durante séculos foi livro de cabeceira de santos e uma espécie de manual silencioso de vida espiritual. Então nós vamos caminhar por meio desses 3 pilares. E existe um versículo que é tão radical que às vezes a gente passa por ele rápido demais. No Evangelho segundo Mateus, Cristo diz: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Perceba o peso dessa frase. Jesus não diz: tentem melhorar, meus filhos, pipipi, popopó. Ele diz: sede perfeito. E São Pedro, em sua primeira carta, reforça exatamente a mesma ideia. Sede santos, porque eu sou santo. Isso muda completamente a forma como enxergamos o cristianismo. A santidade não aparece aqui como um ideal opcional. Ela aparece como vocação universal. O chamado do cristão não é apenas evitar o mal, é configurar a própria vida à vida de Cristo. E é exatamente isso que Tomás de Kempis coloca logo no começo do seu livro. Nas primeiras linhas ele escreve: quem me segue não anda nas trevas. Essa frase é tirada diretamente do Evangelho de João, mas ele começa o livro com uma conclusão simples. Se queremos realmente entender a Jesus, não basta estudar suas doutrinas, é preciso imitar a sua vida. E ele continua: toda a vida de Cristo deve ser nossa regra e espelho. E meus irmãos, percebam a profundidade disso. O Evangelho não é apenas um livro de ensinamentos, é um espelho da nossa alma. E a pergunta não é apenas: eu entendo o que Deus está dizendo? A pergunta é: minha vida se parece com a vida de seu filho? Mas existe um problema óbvio aqui. Se o padrão é a vida de Cristo, então o padrão é altíssimo. E a pergunta inevitável aparece: como podemos conhecer o caminho? E a resposta vem dele próprio: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E perceba, meu amigo, que Jesus não diz apenas que ensina o caminho, ele diz que é o próprio caminho. Isso significa que o cristianismo não é apenas um conjunto de ideias, é um modo de viver que precisa ser aprendido olhando para Cristo. E aqui aparece uma das grandes intuições espirituais da tradição cristã. A santidade não começa tentando fazer coisas extraordinárias. Ela começa tentando fazer as coisas ordinárias, do modo como Jesus faria. É por isso que a imitação insiste tanto na humildade. Deus nunca quer quantidade, e sim qualidade. E um dos trechos mais famosos, Kempis escreve: aprende a desprezar as coisas exteriores e entregar-te às interiores, e verás vir a ti o reino de Deus. Porque muitas vezes o obstáculo para seguir Cristo não é um grande pecado, é simplesmente viver distraído com coisas pequenas. É buscar reconhecimento, é querer ter razão o tempo todo, é querer ser admirado.
Por isso Kempis também escreve algo muito direto, que te aproveita de escutar profundamente sobre a Trindade se te falta humildade. E essa frase é quase como um tapa na cara, porque ela lembra algo muito importante. Conhecer teologia, ter lido trocentos livros, não significa necessariamente viver o Evangelho. E é aqui que entra o livro em si. A Imitação de Cristo foi escrito no século XV por Tomás de Kempis, um monge ligado ao movimento espiritual chamado Devotio Moderna. E esse movimento buscava algo muito específico: trazer a espiritualidade cristã para o cotidiano da vida. Menos discussões abstratas, mais vida interior, mais conversão concreta. O resultado foi aquele livrinho pequeno que eu estava mostrando para vocês, mas extremamente profundo, que durante séculos foi considerado, depois da Bíblia, o livro espiritual mais lido do catolicismo. E santos como Santa Teresina e Menino Jesus, Santo Inácio de Loyola e São Francisco de Sales liam esse livro constantemente. Era literalmente livro de cabeceira. E a razão é simples. Ele não tenta explicar o cristianismo. Ele tenta ensinar como viver como Cristo. E o livro é dividido em 4 partes, cada uma delas representando quase uma etapa da nossa vida. E a primeira parte é um choque para a mentalidade moderna. Ela fala muito sobre algo que hoje evitamos, que é o desapego no mundo. Tomás escreve: vaidade das vaidades. É tudo vaidade, exceto amar a Deus e servi-lo somente a Ele. E essa frase ecoa diretamente no livro do Eclesiastes. E a ideia central é muito simples. Muitas das coisas que parecem importantes, no fundo, são passageiras. Prestígio, reconhecimento, status, tudo isso desaparece. Por isso ele escreve algo muito direto. No dia do juízo, não nos perguntarão o que lemos, mas sim o que fizemos. E a primeira etapa da vida espiritual é justamente essa: parar de viver por aquilo que não permanece. E depois de falar sobre o mundo exterior, Kempis começa a falar sobre o mundo interior. Porque o verdadeiro campo de batalha da vida espiritual está dentro da alma. Ele escreve: o reino de Deus está dentro de vós. E acrescenta: se o homem interior estiver bem ordenado, o exterior facilmente se ordenará. Isso significa que a paz não depende primeiro das circunstâncias, depende da ordem interior da alma. Por isso ele insiste tanto na humildade, na paciência, no silêncio interno, pois são virtudes pequenas que juntamente configuram a alma para Cristo. E a terceira parte do livro, na minha opinião, é a mais profunda, porque ela é escrita quase como um diálogo entre Deus e a nossa alma. E aqui aparece uma das lições mais difíceis da nossa vida. Nem sempre Deus consola imediatamente. Às vezes Ele permite períodos de aridez, silêncio, provação, mas Kempis explica o motivo. Ele escreve: muitas vezes a consolação é dada para provar a fidelidade dos homens, pois quem ama verdadeiramente não busca consolação, mas ao amado. Ou seja, a fé amadurece quando a pessoa aprende a permanecer fiel, mesmo quando não sente o Espírito agindo. E a última parte do livro é dedicada à Eucaristia. E aqui o tom do livro se torna profundamente reverente, pois ele escreve que grande coisa é receber a comunhão, mas maior ainda é viver dignamente dela. E também aquele que se aproxima deste sacramento deve fazê-lo com grande humildade e fé, porque no fundo a Eucaristia é o ponto máximo da imitação de Cristo. Cristo se entrega totalmente, e ao comungar, somos chamados a fazer o mesmo. Por isso, tenha vida sacramental,
confesse regularmente, pois a Eucaristia não é prêmio para santo, é remédio para doente. E sabe, no fundo, talvez o maior problema do cristianismo moderno não seja a falta de informação. Afinal de contas, nós sabemos muito sobre Jesus. Sabemos o que ele ensinou, sabemos o que ele fez, sabemos até discutir sobre a sua teologia. Mas tem uma pergunta muito mais simples e muito mais desconfortável. Nós nos parecemos com ele? Porque o Evangelho nunca foi uma história para ser estudada, foi uma vida para ser imitada. E um dos trechos mais diretos do livro é que toda a vida de Cristo deve ser a nossa regra e o nosso espelho. Um espelho serve para uma coisa muito específica. Ele mostra quem nós realmente somos. Quando olhamos para Cristo, nós não vemos apenas um ideal distante. Nós vemos tudo aquilo que ainda precisa ser transformado em nós. Seja o orgulho, a impaciência, o apego às coisas pequenas, os vícios. Mas ao mesmo tempo o Evangelho mostra outra coisa. Mostra quem podemos nos tornar. São Paulo escreve algo impressionante na carta aos Gálatas. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Talvez seja isso que signifique imitar a Cristo no final das contas. Não é tentar copiar superficialmente alguns comportamentos. É permitir, lentamente, que a nossa vida inteira seja configurada dele. Até que um dia, não sejamos apenas pessoas que acreditam em Jesus, mas pessoas nas quais ele pode ser reconhecido. São Francisco de Assis tem uma frase que diz o seguinte: evangelize, se necessário, use palavras. A sua vida pode ser o único evangelho que alguém vai ler. E talvez essa seja a pergunta mais importante que alguém pode levar consigo depois de ler a imitação de Cristo. Se Deus olhasse para a sua vida hoje, ele se reconheceria nela? E no silêncio, ouça a voz de Deus.